Amigos de todo o Brasil, um abraço para você. Chegou a hora da informação e do aprofundamento aqui na tela da TV Pai Eterno com o programa Ponto 3. Somos 3 pessoas aqui conversando sobre um tema importante e atual que é do seu interesse. E por isso hoje vamos falar sobre evangelização. A Santa Sé apresentou recentemente um novo diretório para a catequese. Trata-se de uma resposta ao chamado a uma conversão pastoral, que possa liberar a catequese de costumes que a impedem que ela seja realmente eficaz. Mesmo o entendimento do que seja catequese precisa ser renovado. A Igreja no Brasil já tem realizado nos últimos anos uma reflexão e uma prática inovadora, buscando a inspiração catecumenal no processo de iniciação à vida cristã. E nós vamos conversar sobre esse assunto com pessoas que entendem bem desta realidade da catequese, tanto na sua reflexão como na sua prática. Recebo primeiro o catequeta, membro do Centro de Formação Permanente, o CEFOPR, coordenador da catequese da Diocese de Santo André, na Grande São Paulo, Padre Eduardo Calandro. Seja bem-vindo, Padre Calandro, aqui na TV Pai Eterno. Querido irmão Diego, uma saudação toda especial a você, a todos que nos acompanham aí através da TV Pai Eterno. Certo, muito obrigado por sua participação e com a gente, indicado inclusive por ele, uma catequista experiente, lá da Paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo do Campo, também na Grande São Paulo, na Diocese de Santo André, a Sandra Regina Cortez Becker. Sandra Regina, seja bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigada, irmão Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Vamos falar com alegria dessa bonita missão da iniciação à vida cristã. Mas antes de começar a nossa conversa, eu quero dar um recado muito importante e todo especial para você que acompanha a TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. A nossa missão é evangelizar. E a gente faz isso reunindo homens e mulheres que de norte a sul do Brasil ou nos 4 cantos do mundo têm no coração o desejo de anunciar o amor do Pai Eterno. E que fazem isso em suas paróquias, em suas comunidades e também através da participação nesta obra de evangelização que é a Associação Filhos do Pai Eterno. Obrigado a você que disse e diz todo mês o seu sim através da sua colaboração com essa obra de evangelização e você que recebe já a carta mensal do Padre Robson. E se você ainda não faz parte dessa obra de amor, você pode vir para esta família ligando para nós agora no 62 3506 9800 ou acessando o portal paieterno.com. Ou se preferir, pegue aí seu celular, aponte aí para o QR Code que está aparecendo no seu vídeo e você já vai direto fazer o seu cadastro ou a sua contribuição para que essa programação de evangelização da TV Pai Eterno continue no ar. Muito obrigado, desde já, por sua participação. Bom, quando falamos em catequese, na memória das pessoas vem a ideia dos encontros de preparação para os sacramentos, a primeira Eucaristia e a Crisma. No entanto, já faz algum tempo que a Igreja percebeu que a catequese deve estar ligada à ação evangelizadora e, portanto, ligada diretamente à formação dos discípulos missionários. Para alcançar esse objetivo, a Igreja propõe uma verdadeira renovação da cultura da iniciação à vida cristã. Renovação marcada, na verdade, por um resgate à tradição das primeiras comunidades cristãs. Nós estamos recebendo com muita alegria para nos ajudar a entender essa mudança na forma de orientar e formar os cristãos, o Padre Eduardo Calandro, do Centro de Formação Permanente, e a catequista Sandra Regina, lá da Paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo do Campo. Mas antes, para a gente começar essa conversa, Padre Eduardo Calandro, o senhor que é um catequeta, o senhor precisa explicar para a gente 2 conceitos básicos. Eu quero que o senhor faça isso com bastante objetividade. Querigma e catecumenato. Acho que são 2 conceitos básicos para quem talvez não entenda do que a gente vai falar, compreender a nossa conversa. E aí, junto, o senhor já explica por que esses conceitos tão fundamentais parecem ter sido abandonados aí ao longo do tempo.
Então, você disse uma palavra muito importante, que é a cultura da iniciação à vida cristã. Essa é a palavra-chave que você trouxe para nós na sua fala. No entanto, nós temos uma tradição, temos uma história de evangelização que resgata as nossas primeiras comunidades cristãs. As primeiras comunidades cristãs, o primeiro anúncio que elas faziam era o querigma. Então, querigma significa primeiro anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós podemos dizer que o querigma é a vida, a paixão, a morte, a ressurreição e a presença de Jesus ressuscitado entre nós. Isso é o querigma. O anúncio do querigma está na convicção que se é anunciado. Não está tanto no conteúdo, sabe? O conteúdo, claro, é algo importante, mas na convicção e no testemunho que se anuncia. Então, querigma, catecumenato, eles fazem parte de um mesmo processo. Nós podemos dizer que o catecumenato é todo um processo de iniciação que a pessoa que está sendo iniciada, ela experiencia em sua vida. Então, no catecumenato, algo mais amplo, né, nos remete ao início da nossa trajetória cristã, o início da nossa caminhada cristã dos primeiros séculos e que agora, há alguns anos, nós estamos resgatando como, vamos falar aqui da nossa conferência episcopal no Brasil. No entanto, o catecumenato, então, ele é este anúncio um pouco mais amplo. Envolve o querigma, envolve o tempo de aprofundamento, que nós chamamos de catequese, que é bem conhecido por todos nós, o tempo da purificação e iluminação, que específico acontece na quaresma, e a mistagogia, que é o tempo do sacramento, de viver a partir do mistério celebrado. Então, praticamente, nós podemos dizer, o querigma é o primeiro anúncio da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, acredito que é uma boa síntese para nós do querigma. E depois, o catecumenato, esse caminho mais amplo que uma pessoa percorre para ser iniciada na vida cristã. Aí a minha pergunta agora pode ser inocente, mas ela talvez tenha até uma maldade aí. Nessa lógica de formação à vida cristã, de itinerário de formação, passando pelo querigma e pelo catecumenato, o processo ele começa quando e ele termina quando? Você está fazendo igual os pais das nossas crianças, dos nossos jovens, viu? Uhum. Que chega para nós e pergunta, quando é que vai acontecer a primeira Eucaristia mesmo? Quando é que vai acontecer a crisma? Na verdade, é uma pergunta boa, uma pergunta inteligente, né? Mas nós estamos preocupados, também você disse isso na sua fala, em formar discípulos missionários. O sacramento, ele é uma consequência. Nós vivemos por muitos anos uma catequese muito sacramental, onde nós dizíamos que tinha um começo, meio e fim. E neste fim, nós nos despedíamos dos nossos catequizandos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens e também dos nossos adultos. Depois, lá na frente, um dia, eles voltavam para nós. E às vezes alguns nem voltavam mais. Falar de iniciação à vida cristã, nós falamos de itinerário a se percorrer, de caminho a se construir, de processo. Nós estamos falando de processos de iniciação à vida cristã. Todos os documentos da igreja usam a terminologia processos de iniciação à vida cristã. Então, é claro, tem um começo? Claro que tem. O começo é o encantamento, é o convidar a pessoa, é o despertar a pessoa para o processo. E o começo é o querigma, é o primeiro anúncio. Depois ela precisa aprofundar tudo isso. Depois ela vai viver um tempo de mudança, de conversão, mudança de vida mesmo, sabe? De rever os seus conceitos, rever a sua moral, rever a sua conduta, rever as suas atitudes, porque o cristianismo é um projeto de vida, a catequese quer apresentar um projeto de vida. E é claro, e depois sim, viver a experiência do sacramento, mas tudo isso só tem sentido se é dentro de uma comunidade cristã. A Sandra sabe bem desse sofrimento. Quantas vezes nós sofremos, aonde nós anunciamos, estão abertas as inscrições para a catequese de primeira Eucaristia. E ali acaba. Recebeu a Eucaristia, acabou. Não é isso que nós queremos com a iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã tem a grande meta, que é a inserção na vida comunitária. Nós sofremos muitos quando nós temos as nossas crianças, os nossos adolescentes, que receberam os sacramentos e foram embora das nossas comunidades. Nós queremos inverter essa situação. E todos nós acreditamos que a iniciação à vida cristã é uma mudança de paradigma. Esta palavra também é importante. Mudança de paradigma, mudança de conceito, mudança de jeito, mudança de metodologia do anúncio.
Então vamos para a Sandra falar da sua experiência aí. Ela já tem 25 anos atuando como catequista. Como é que você percebe ao longo dessa sua caminhada de atuação, Sandra, essa busca por renovação da catequese, tendo em vista cada vez mais presente a obra de evangelização? Bom, estou realmente há 25 anos que realmente eu renasci como catequista e como eu realmente senti a minha missão, eu incendiar mesmo essa minha vocação, em 2014, quando eu aprendi e comecei a ter contato com o processo de iniciação à vida cristã. Em 2014, na minha diocese, teve uma grande formação para os catequistas sobre a iniciação à vida cristã e uma catequese, né, de inspiração catecumenal. Foi quando eu tive o primeiro contato com a iniciação à vida cristã e eu posso dizer que eu me transformei totalmente, a minha vida de catequista foi transformada, porque, como o padre Eduardo falou, a gente poder se recriar e transformar e fazer com que a gente perdesse totalmente aquela parte de escolarização que era feita, pelo menos como eu fazia antigamente, né, a catequese de uma forma escolarizada, e de estar, assim, voltada mesmo à busca de um sacramento e não à busca de um discipulado. E como é que seria essa diferença, Sandra, da busca do sacramento ou do conteúdo para um caminho de discipulado? Como é que isso é apresentado para as crianças, jovens e adultos nesse processo de iniciação? É um processo muito bonito, porque nós seguimos, né, na minha paróquia, um itinerário catequético, né, que ele é totalmente inspirado na iniciação à vida cristã, e ele tem essas 4 dimensões, que é o contato pessoal com a pessoa de Jesus Cristo e não com a ideia de Jesus Cristo, do encontro com Jesus, trabalha a realidade da família e da comunidade, da sua vida, o concreto, e principalmente a sociotransformação, porque não tem como você encontrar Jesus e não se transformar. E então essas 3 dimensões que eu acho que é super importante nesse processo de iniciação à vida cristã e faz que realmente sai daquilo de eu entrar numa catequese ou estar na igreja simplesmente para receber um sacramento como se fosse um diploma, por exemplo, né? Mas sim para eu buscar um caminho de seguir, de ser um discípulo de Jesus. Agora, como é que você explicou isso para os pais que depois que recebesse o sacramento, o caminho continua? Como é que os pais acolhem isso? Porque parece que tem que colocar por tradição e tem que tirar porque acabou aquilo para botar a criança ou adolescente em outra atividade. Como explicar isso para os pais? É um processo que não é muito rápido, ele é lento, ele é aos poucos, mas que tem funcionado, eu acredito muito, principalmente quando nós terminamos os 4 tempos, né, como o padre falou, depois que a gente passa pela purificação e eliminação, que as crianças recebem o sacramento, e nós continuamos naquele processo da mistagogia, e as crianças continuam a catequese, eles não param, não é o dia deles irem embora, o dia da primeira Eucaristia, por exemplo. Tem sido uma experiência maravilhosa, tanto com os pais quanto com as crianças mesmo, porque vivenciar esse mistério, depois eles terem recebido um sacramento conosco ainda dentro da igreja, é muito bonito e é muito interessante, porque você vê que realmente faz com que se transformem mesmo, tanto essa família quanto essa criança ou o jovem, enfim, esse que está dentro desse processo. A Sandra traz um testemunho da sua prática enquanto catequista, mas para ela poder ter, inclusive, aquela caixa que está ali atrás dela, a caixa que faz parte, inclusive, do material produzido pelo padre Eduardo Calando, pelo padre Jordélio, pelo CEFOP, o Centro de Formação Permanente, um material pioneiro da igreja no Brasil, né? Para chegar nesse material, houve toda uma caminhada de reflexão e de prática. Eu queria que o padre Eduardo Calando falasse um pouco disso, porque o objetivo, penso que é muito claro, formar discípulos missionários. Agora, como colocar isso de uma forma pedagógica e simples nas mãos dos catequistas, nas mãos desses que vão apresentar o mistério e para que as crianças possam ter uma experiência, crianças e jovens, sempre é bom lembrar, fazerem uma experiência frutuosa no processo de iniciação à vida cristã.
Então, irmão Diego, eu acho que aqui tem algo importante que a Sandra ressaltou, que ela falou assim, eu reaprendi. Você viu essa fala dela, e esta fala para os nossos catequistas é importante. Reaprender. Nós todos, os catequistas, os padres, os bispos, os religiosos, religiosas, estamos tendo que reaprender um novo jeito de evangelizar a partir da catequese. Quando nós tivemos no Brasil a proposta, logo em 2009, nós tivemos um texto chamado Estudo 97 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. Esse texto ele foi elaborado por uma equipe a partir da reflexão do documento de Aparecida de 2007. Então, quem nos conclamou para pensar em iniciação à vida cristã foi a Conferência de Aparecida. Depois, em 2009, o Brasil elabora um pequeno texto de 5 capítulos, nos dando algumas orientações como pensar em iniciação à vida cristã. Só que ali nós tínhamos a fundamentação, diríamos assim, teológica, a fundamentação pedagógica da iniciação. Nós não tínhamos ainda práticas concretas quando nós olhávamos para o nosso território nacional. E aí foi o grande desafio de começar pequenas experiências. Então, logo em 2009 para 2010, nós começamos algumas experiências a partir do Centro de Formação, o Cefop, e ali nós fomos, então, experimentando como fazer o querigma com crianças. Porque, olha só, como é que você faz um assunto, ao mesmo tempo, tão complexo, mas que você tem que atingir o universo da infância, que são crianças de 9 e 10 anos. Depois nós pensamos nos adolescentes e jovens, como é que a gente atinge o coração dessas pessoas? Depois pensamos também nos adultos, os adultos que vêm para a catequese, alguns para aprofundar a sua fé, outros para receber alguns sacramentos que não têm. Então nós tivemos que começar a repensar o nosso jeito, desde o querigma até chegar na mistagogia, neste processo que nós falamos, que são 4 etapas. Isso na prática leva tempo. Nós começamos pequenas experiências. E aí, se você me permite, eu vou falar como é que foi, a Sandra está aí com a caixa dos jogos, os jogos do querigma, que quem publicou então a Escala Editora, que está aí em Goiânia. Nós começamos algumas experiências práticas, mas nós não chegávamos assim a um consenso. Como é que a gente faz o querigma com criança? Adolescentes, jovens e adultos, até que é mais fácil. Eu vou te explicar o porquê. Mas com criança era um grande desafio pensar. Porque o querigma, ele tem que ser encantador. Esta é a palavra correta. Nós temos que encantar as pessoas. Nesta época eu trabalhava no interior de Goiás. Eu tinha 1 ano de padre. 1 ano de padre e no interior de Goiás. E eu vi um grupo de crianças brincando com algumas peças em forma de desenho com os nossos vasos sagrados, os litúrgicos, a âmbola, o cálice. E eles faziam uma festa, era um jogo como se fosse aquele jogo de memória. Sim. Tinha que achar as peças iguais. E eu olhei aquilo e falei, descobri. O querigma tem que ser em forma de jogo, de brincadeira, para que a criança goste. E aí começamos a experiência de elaborar alguns jogos, de elaborar algumas brincadeiras a partir dos temas do querigma, aí pensando nas crianças. Fizemos algumas experiências. Na época, Paulo Júnior, ele era meu aluno no IFITEG, e eu falei, olha, eu estou com uma experiência assim, você não quer levar isso para a editora para ver se dá certo? Isso depois de 3, 4 anos de experimento. E aí foi. Depois de 5 anos experimentando, nasceu para as crianças o jogo do querigma, que, graças a Deus, está aí espalhado em todo o território nacional e também já na América Latina. Nós recebemos notícias de alguns países da América Latina que estão fazendo pequenas experiências com esse material publicado aí em parceria com o Cefop e a Escala Editora. Então, eu diria para você assim, e para o catequista que está nos acompanhando, o jogo do querigma foi um jeito de encantar as crianças para esta nova forma de evangelizar, sabe? Depois, com adolescentes e jovens e com os adultos, nós pensamos mais em forma de encontros, roda de conversa, com os adultos a leitura orante. Foi mais simples, mais fácil. Mas com as crianças foi um grande desafio. E os catequistas que fazem a experiência com o jogo do querigma, a gente sempre recebe boas notícias. Porque, é claro, a criança gosta, o brincar faz parte da nossa vida, não é? Exato. A criança gosta do brincar. Foi algo muito agradável. A gente recebe até hoje, nós publicamos em 2015,
e até hoje nós recebemos assim muitas repercussões, muitos e-mails, telefonemas, falando da experiência do trabalho com as crianças, com a caixa dos jogos do Querigma. E Sandra, você que está atuando na linha de frente, essa caixa de jogos não é só para a criança brincar no encontro, também é uma forma de interação com a própria família no processo de catequese, de iniciação, né? Sim, com certeza. E ela ajuda muito, porque assim, torna primeiro o encontro muito mais interativo, muito mais lúdico e muito mais animado, né? Muito mais entusiasta para as crianças. E como essa caixa fica com eles em casa, é uma forma da gente estar envolvendo a família. Eu recebo muita foto das crianças brincando com os avós, das crianças brincando com os pais, ou da criança brincando com o irmãozinho mais novo. Então é muito bonito você ver a própria criança evangelizando o outro, ou um priminho quando vai em casa. Então ele realmente é uma delícia de brincar e é muito gostoso, ajuda muito. Agora, Sandra, me fale um pouco dos frutos. Já tem algum tempo que esse processo está acontecendo na sua paróquia. Vocês já conseguem perceber frutos, não no sentido da quantidade, mas na qualidade, digamos, do engajamento dessas crianças e jovens formados já nessa modalidade nova? É tão difícil falar novo na igreja, mas já percebe frutos de engajamento mais efetivo? Sim, não faz ainda muito tempo, né, que nós começamos na minha paróquia, faz 3, 4 anos que a gente está diretamente com esse material, mas a gente percebe sim, principalmente da frequência até das missas, que a gente percebe da busca das crianças, e agora principalmente nessa época da pandemia, quando nós ficamos parados, né, nesse começo da pandemia, você via a importância que eles estavam dando pelo encontro e assim meio que o desespero deles de cadê o nosso encontro de catequese, né? Onde que ele está? Por que nós não estamos mais nos encontrando? Tanto que agora nós conseguimos dar um jeito de estar nos recriando, um desafio, outro grande desafio que nós estamos passando agora nessa época de pandemia, de voltar a nos superar para poder chegar na casa dessas crianças, né? Fazer com que a casa deles se transforme na nossa igreja e por conta, estamos agora fazendo o itinerário com eles em casa, né? Através da forma que a gente consegue fazer, ou através da mídia, ou através de alguma forma de chegar. E o jogo, ele tem ajudado bastante, porque às vezes quando a gente não consegue entrar em contato com a criança de uma forma pela internet, você liga e fala para o pai, olha, faz aquele jogo que tem dentro da caixa, pega aquela parte onde a gente já falou daquele evangelho, porque aquele evangelho que a gente pode estar trabalhando está dentro daquela fase do jogo. Então, a gente consegue fazer com que essa forma de evangelização ajude bastante. E a gente percebe, sim, que essas crianças que já passaram por nós, que elas já estão um pouco mais maduras na fé, assim que eu posso dizer. Muito bem, a gente está falando bastante desse material, porque foi produzido pelo padre Eduardo Calandro, pelo padre Jordélio, pelos missionários redentoristas aqui de Goiás, em parceria, através da Scala Editora, mas existem outros. Mas esse você pode conhecer nesse site, scalaeditora.com.br. Vou pedir para colocar depois no vídeo, scalaeditora.com.br, para você conhecer todo esse material pedagógico que é muito importante para ajudar as comunidades ao processo de iniciação à vida cristã. Agora, padre Eduardo Calandro, no final do mês de junho, a Santa Sé publicou o novo diretório de catequese, né? Fez o lançamento. O que tem de novo nesse texto desse novo diretório de catequese? Então, irmão Diego, esse texto já vinha sendo elaborado há pelo menos uns 4 anos e agora está sendo traduzido para o português. Ainda nós não chegou ainda nas editoras em português. Alguns textos estão espalhados por aí, mas não é o texto definitivo. O texto definitivo traz, sim, algumas alusões muito importantes. Por exemplo, nós no Diretório Nacional de Catequese já falávamos de querigma. No primeiro texto do diretório ainda nós não tínhamos isso. Agora se fala de forma mais lúcida, mais plena sobre o querigma. O próprio processo de iniciação à vida cristã, o próprio processo do catecumenato está mais destrinchado nesses textos, né?
discorre mais sobre isso. Depois tem uma outra novidade que é muito importante, a via da beleza. O padre Jordélio, de fato, é especialista nisso. O doutorado que ele está escrevendo é esse título, a via da beleza como um caminho de evangelização. Enfim, é claro que o diretório da Santa Sé traz aí algumas alusões muito importantes e significativas que nos confirma, enquanto Igreja do Brasil, o caminho que nós estamos percorrendo dentro do processo da iniciação à vida cristã e, ao mesmo tempo, o itinerário da iniciação à vida cristã. Então, tem algumas novidades, sim, importantes, que precisam ser aprofundadas por nós. Haja visto, principalmente, naquilo que se tange nos processos de iniciação à vida cristã. Mas eu queria que o senhor pontuasse, porque na apresentação do documento, Dom Rino Fisichella, que é o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, ele disse que é urgente realizar uma conversão pastoral a fim de liberar a catequese de laços que a impedem de ser eficaz. Então, como palavra final, que o senhor me dissesse que laços são esses que a catequese precisa se libertar para que ela seja eficaz. Claro que Dom Rino Fisichella, ele se baseia no nosso texto, documento de Aparecida. Aparecida trouxe esta proposta, conversão pastoral, mudança. Nós temos que abandonar as velhas estruturas. Uma delas que a catequese precisa abandonar, que os catequistas precisam abandonar, que nós padres precisamos abandonar, é pensar numa catequese para sacramentos. Nós temos que pensar numa catequese para o discipulado, para ser missionário. Aí sim, nós teremos uma catequese eficaz. Enquanto nós pensarmos numa catequese apenas para os sacramentos, eu não estou desmerecendo aqui a importância dos sacramentos, de forma alguma, mas nós temos que colocar o sacramento como momento importante num caminho percorrido. Mas o que é mais importante é ser discípulo. Todo o grupo dos 12, os seguidores de Jesus, se tornaram discípulos, se tornaram missionários e aí sim celebravam a Eucaristia. Aí faz sentido. Celebravam a presença do Espírito na comunidade. Antes de ser discípulo, não dá para você querer pensar em sacramentos. Então, a catequese precisa superar esta ideia ainda da sacramentalização. O novo diretório de catequese da Igreja Católica afirma que todo batizado é um discípulo missionário. Por isso, a compreensão da catequese como mais que um processo formativo, mas um processo de iniciação para uma vida cristã. Por isso, a comunicação da fé hoje deve levar a um compromisso maior com as comunidades cristãs, com as nossas paróquias, mas essencialmente com o testemunho que devemos oferecer ao mundo. Então, é um processo. E que bom que percebemos uma crescente abertura dos pastores e do rebanho para uma catequese que dê sentido ao ser cristão nos dias de hoje. E que bom que nós pudemos aqui ter o testemunho da Sandra Regina, a quem eu agradeço a sua participação. Muito obrigado, Sandra, pelo seu testemunho e um abraço aos catequistas aí da Paróquia Santíssima Virgem São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Somos catequistas, discípulos e eternos aprendizes. Então, eu acho que essa renovação, a gente precisa realmente se recriar a cada momento, estarmos sempre atentos, né? Porque o mundo é dinâmico, precisamos ser também dinâmicos e precisamos estar neste caminho. Então, eu que agradeço, muito obrigada, Padre Eduardo, também, por todo o ensinamento, tudo que ele nos ensina, por ser o nosso coordenador, né, da nossa diocese e por nos ajudar tanto nessa caminhada. E eu agradeço ao Padre Eduardo Calandro, que colabora na Diocese de Santo André, mas que o seu trabalho, através do Centro de Formação Permanente, né, colaborando com a Igreja no Brasil, eu diria até no mundo inteiro, refletindo sobre a iniciação à vida cristã. Obrigado, Padre Eduardo Calandro. Irmão Diego, a minha saudação especial mais uma vez. Agradeço aqui a oportunidade desse bate-papo tão agradável que nós tivemos sobre catequese, evangelização. Me coloco à disposição sempre, né, de vocês, da TV Pai Eterno, da Scala Editora, que é um grande prazer para mim, para o Centro de Formação, para o Padre Jordélio, trabalhar junto com vocês. E também uma saudação muito especial à Sandra, uma catequista muito empenhada
ela é modelo, eu diria que ela é exemplo de catequista de quem quer realmente se empenhar neste processo da iniciação à vida cristã. Mais uma vez, a minha gratidão a você. Sandra, não fica constrangida, nós temos que dar testemunho, viu? Deus abençoe você e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui na TV Pai Eterno. Um grande abraço.